Carbono é um composto que é facilmente encontrado em nosso dia a dia, no carvão, no grafite e no diamante, além da combinação possível com outros materiais, sendo mais comum nos aços. Thomas Edison, em 1878, tentando compor filamentos para lâmpadas incandescentes, foi o primeiro a desenvolver as fibras de carbono através do processo de pirólise do algodão. Entretanto, após a Segunda Guerra Mundial é que se deu melhor o desenvolvimento desse material, pois iniciou-se a busca por novos materiais que possuíam propriedades especiais. Após Thomas Edison, na década de 50, o desenvolvimento desse material se deu pelas empresas de aviação e pesquisadores da área espacial, que buscavam materiais mais leves e resistentes. Na década de 70, novos métodos de pesquisa levaram à produção de fibras de carbono cada vez menores, mas na década de 80 houve um grande salto na pesquisa desse material. Em 1985, Harry Croton, da University of Sussex, da Inglaterra, e em parceria com Richard Smalley, da Rice University, usaram técnicas de vaporização a laser no grafite e conseguiram observar a formação de uma estrutura, constituída somente de átomos de carbono, chamada de carbono 60, que analogamente se parecia com uma bola de futebol. Em 1991, Sumio Lijima, pesquisador japonês, descobriu uma forma de produzir uma cadeia de carbono diferente, a qual ficou conhecida como nanotubos de carbono, que possuem uma espessura máxima de um átomo de carbono. Desde então, a fibra de carbono vem sendo utilizada nas mais diversas áreas e setores industriais, sendo utilizado na grande maioria das vezes com resina epóxi para melhorar suas propriedades mecânicas. Nanotubos de carbono, quando condutores de eletricidade, são mais eficientes que os fios de cobre, ou podem ser utilizados em nanoprocessadores devido ao seu tamanho extremamente reduzido. Entre 2005 e 2010, o consumo brasileiro de fibra de carbono se manteve entre 100 e 20 toneladas por ano. A partir de 2011, tal consumo passou a crescer rapidamente, atingindo 3,7 toneladas em 2012 e 2,1 toneladas em 2013. A rápida evolução do consumo doméstico fez com que o Brasil representasse 9% da demanda mundial de fibra de carbono em 2012 e 4% em 2013. O Brasil poderá consumir entre 7 e 12 mil toneladas de fibras de carbono em 2020, sendo o setor eólico o maior potencial para ser o principal consumidor e representar entre 75% e 85% da demanda do produto. Essas importações, em 2020, poderão atingir cerca de 290 milhões de dólares no cenário da estimativa máxima. A fibra de carbono é produzida a partir de um processo chamado de pirólise, o qual se dá através da decomposição da matéria-prima pelo calor. Essa matéria-prima são carbonáceos, que podem ser de origem natural ou sintética. Para se garantir uma fibra carbônica de boa qualidade, é necessário rigor no processo de tratamento térmico, cuidando sempre da pressão, ambiente, tempo e, com maior relevância, a temperatura. Hoje em dia, existem 3 precursores principais para a fabricação das fibras de carbono: o piche, o rayon e o PAN, sendo este último o precursor mais utilizado pelas indústrias, representando cerca de 97% da produção mundial de fibra de carbono. A acrilonitrila, produzida com base no propeno e na amônia, é polimerizada para formar uma solução de poliacrilonitrila. Em seguida, a solução é transformada na fibra precursora. A etapa de fiação da fibra precursora determina parte das características da fibra de carbono resultante. O precursor deve ter poucos espaços vazios, diâmetro pequeno e constante, baixo teor de comonômero e elevado módulo de elasticidade e resistência à tensão. Cada empresa possui um processo diferente para produzir o precursor. O domínio dessa etapa de produção é uma barreira de entrada para novos players. O piche é uma mistura complexa de hidrocarbonetos que pode ser proveniente do petróleo ou carvão. Ele deve ser pré-tratado para se obter a viscosidade e o peso molecular adequados à fiação do precursor de fibra de carbono.
O precursor de piche é preparado pela polimerização deste a temperaturas de cerca de 400 graus Celsius por mais de 24 horas. Embora possa produzir fibras de carbono com um maior módulo de elasticidade, o método via piche é normalmente mais caro do que o via PAN, além de as fibras resultantes terem menor resistência à tensão. No Brasil, o Centro Tecnológico do Exército está pesquisando a produção de FC com base no piche. Segundo representantes desse centro, o processo poderá reduzir o custo da produção de FC por essa rota. Caso a tecnologia se viabilize, o Brasil poderá ter uma vantagem competitiva na produção de FC. O precursor Ryan é produzido com base na celulose, que deve ser transformada em fibras contínuas de viscose. As fibras produzidas pelo método Ryan têm propriedades mecânicas inferiores àquelas produzidas via PAN ou piche. Esse precursor já foi produzido por empresas como Avitex, Celanese Corp e Industrial Rayon Corp, mas atualmente é uma rota pouco relevante devido à menor qualidade em relação aos outros precursores. Um dos materiais de engenharia mais fortes do mundo começa como um tecido sintético derivado do petróleo, como o nylon ou o poliéster. Estamos aqui na fase inicial do processo de oxidação que normalmente estabiliza o material sintético, a poliacrilonitrila. Este material é levado para o primeiro forno de oxidação e começa a cozinhar. E enquanto cozinha, é levado para este forno, onde o material começa a mudar de cor. Basicamente, nós retiramos os outros componentes e quanto mais carbono sobra, mais escuro o material fica. A queima lenta faz o oxigênio do ar se ligar aos átomos de carbono que vão de uma cadeia linear para uma formação parecida com uma escada, que é bem forte. Depois do processo de estabilização, as fibras emergem como um material bem forte com 68% de carbono, conhecido como Pyron. Nesta fase, este material pode ser usado para criar o freio de um avião. Embora o Pyron seja resistente o bastante para parar um avião, transformar isto em uma fibra com 100% de carbono exige muito mais calor. Este é um de nossos fornos de alta temperatura que concluem a carbonização da fibra. Nós temos um total de 5 fornos. Nestes, retiramos os restos de hidrogênio e nitrogênio para criar uma fibra totalmente de carbono. Esta é a parte mais crítica do processo, porque a temperatura que nós usamos define o módulo ou a dureza da fibra e também a resistência à tração. Então, é muito importante mantermos um controle preciso dos fornos nesta fase do processo. Desta vez, as fibras são aquecidas na ausência completa de oxigênio para que não queimem. Em vez disso, o calor extremo força os átomos a vibrar até que os átomos de não carbono se desprendam, deixando para trás cadeias cristalinas de átomos de carbono. O processo de carbonização agora tem de fundir os átomos de carbono em um material bem forte que exigirá muita energia para ser quebrado. As fibras de carbono passam por um banho eletroquímico que torna a superfície da fibra mais áspera e mais moldável para uso em compostos. Depois, em um último passo que lembra uma fábrica têxtil, a fibra de carbono é moldada em carretéis. As fibras, cada uma com cerca de 1/10 da largura do cabelo humano, podem ser cortadas como qualquer fio. Mas quando são reunidas em um tecido com 50 mil fibras, começam a exibir sua força. Os ensaios mecânicos que caracterizam esse material são os mesmos que se aplicam aos metais. Além de que, os nanotubos de carbono são utilizados para a condução de energia elétrica. A fibra de carbono apresenta uma densidade de 1,4 gramas por centímetro cúbico, um alongamento de 1,4 a 1,8 em porcentagem, uma resistência à tração de 4.000 megapascal e um módulo de elasticidade de 230 a 240 gigapascal. Isso para as fibras mais comuns encontradas no mercado. Essas propriedades variam de acordo com a qualidade da fibra produzida e com a finalidade de que se deseja.
custos da fibra de carbono variam de acordo com a qualidade ou propriedade que se deseja. Segundo a Associação Brasileira de Carbono, os custos vão de $40 a $1.800. A fibra de carbono é encontrada em automóveis, utilizado para a construção de turbinas de aeronaves, peças de bicicleta e componentes estruturais, que são submetidos a altas temperaturas. Já para as aplicações da fibra na sociedade, esse material possui tantas quanto se possa citar. Suas aplicações vão desde a área de componentes eletrônicos, passam pelo setor aeroespacial, estão em nossos smartphones, tablets e notebooks, atendem a grande parte dos esportes e são mais vistos nos aviões e na área automotiva. Graças à sua grande maleabilidade, quase todo componente é possível de ser fabricado todo ou parcialmente em fibra de carbono.